seja, saem primeiro as pessoas que estão no fundo e assim sucessivamente vão saindo pelas filas. Peço que as primeiras filas podem se sentar enquanto aguardam a sua vez, porque talvez vá demorar um pouco mais, mas para que nós possamos realizar isto de forma ordeira e segura, dada a pandemia que todos nós atravessamos e um momento cada vez mais crítico que aqui a Ilha de São Miguel está a passar, agradecia que colaborassem nisto tudo. Muito obrigado.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, connosco e no nome de Cristo. Estimado amigo Padre Jorge, estamos a chegar ao dia ansiado por ti e por esta comunidade paroquial da Ponta Garça. Um dia único, um dia especial, em que és chamado a celebrar os augustos mistérios da nossa fé, os divinos mistérios que nos conduzem à salvação. Somos convidados a olhar para o perfil do pastor. A liturgia da palavra de hoje fala-nos precisamente como é que deve ser o bom pastor. À semelhança de Jesus Cristo, o bom e o belo pastor. E há uma palavra que vai aparecer no Evangelho que é dedicada e entregue totalmente a Jesus, compaixão. Ele é belo e bom porque se compadece da humanidade. Compadecer-se de uma pessoa é estar com ela no momento da dor. Compaixão. Viver ao lado dela quando ela realmente mais necessita. Compadeceu-se da multidão porque eram como ovelhas sem pastor. Não tinham orientação, não tinham guia, não tinham segurança, como nos vai dizer Jeremias na primeira leitura. Porque a segurança das ovelhas é o pastor. O pastor é o guia seguro daquilo que as ovelhas sabem. Mas às vezes falhamos. Como pastores, às vezes não seguimos verdadeiramente as orientações de Deus. Falhamos porque somos pecadores. Vamos entrar dentro do nosso coração. Vamos examinar a nossa consciência e vamos pensar nos momentos em que não nos compadecemos dos outros. Nos momentos em que, devido ao nosso orgulho e nosso egoísmo, não usamos de misericórdia com os outros. Já que a Sagrada Escritura se pode resumir nesta palavra, misericórdia. Vamos então examinar o nosso coração e a nossa consciência e para celebrarmos da melhor forma os sagrados mistérios da nossa fé, vamos reconhecer o que somos, pecadores. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
vosso Deus, que na vossa admirável providência escolhestes São José para esposo de Maria Santíssima, mãe do vosso Filho. Concedei-nos que, venerando como protetor na terra, o tenhamos como intercessor no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jeremias. Diz o Senhor: ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: dispersastes as minhas ovelhas e as escorraçastes sem terdes cuidado delas. Vou ocupar-me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas das vossas más ações, oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas de todas as terras onde se dispersaram e as farei voltar às suas pastagens para que cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei pastores que as apacentem e não mais terão medo nem sobressalto, nem se perderá nenhuma delas, oráculo do Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David um rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria. Há de exercer no país o direito e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor,
nada me faltará, nada me faltará. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, foi em Cristo Jesus que vós outrora, luz de Deus, vos aproximastes dele, graças ao sangue de Cristo. Cristo é de facto a nossa paz. Foi ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, anulando pela emulação do seu corpo a lei de Moisés com os textos prescritos e decretos. E assim, de uns e outros, ele fez em si próprio um só homem, um homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz, reconciliou com Deus uns e outros, reunidos num só corpo, levando em si própria a morte à inimizade. Cristo veio anunciar a boa nova da paz. Paz para vós que estavais longe e paz para aqueles que estavam perto. Por ele, uns e outros podemos aproximar-nos do Pai, num só Espírito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado sem mais ninguém. Vendo-as afastar-se, muitos perceberam para onde iam e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente,
porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Que vista revisitada daquilo que o Evangelho nos narra hoje, em tempo de graça, pela ordenação do Sr. Padre Jorge. Podemos fazer uma distinção de qualidade daquilo que é o discípulo, o apóstolo. O discípulo é aquele que segue. O apóstolo é aquele que é enviado para a missão. E a missão é instaurar o reino de Deus na terra, onde todos se sintam irmãos, reconhecendo que Deus é seu Pai. Os afazeres desta missão, e colocados por Jesus Cristo e deixados à comunidade, em primeiro lugar é o arrependimento e a conversão. Arrependimento dos pecados, forma tão humana da nossa relação, porque nós reconhecemos quando fazemos o mal e nos arrependemos. A conversão é que tem um cunho espiritual, que é voltar-se para o Senhor. Não é apenas querer mudar de vida, que é tão difícil, e nós temos coisas enraigadas em nós, às vezes que já nasceram connosco, que parece que nunca vão mudar. A conversão é voltar-se para o Senhor, é olhar para Ele, é depositar nas suas mãos toda a nossa esperança. Os afazeres da missão também é exorcizar todos os tipos de mal que possam existir em nós e à nossa volta. Exorcizar quer dizer expulsar, dominar, fazer a diligência. Quando era pequenino, minha mãe dizia muitas vezes, vamos fazer a diligência. Não sabia bem o que era diligência, podia ser assim uma santa que eu não conhecia, mas a diligência é o esforço necessário para fazer o bem, para estar ao lado do bem. E no esforço feito já está o amor. Afazeres da missão é curar os doentes e trazer-lhes um pouco de paz. Falo destes afazeres porque é o dom do pastor, Padre Jorge, cuidar também dos doentes. A referência que Jesus faz no Evangelho para que os discípulos vão com ele para um lugar isolado e descansar um pouco, esta referência é um aviso para nós não cairmos no ativismo exagerado. Fazer coisas. Parece que não, o Senhor quer-nos com os bem assentos da terra e descansados. Embora os discípulos, entusiasmados pela missão, eles estavam cansados. Então o Senhor pede realmente que eles descansem. Parece a instituição evangélica das férias. É bom descansar. Descansar para quem já trabalhou. Para quem não trabalhou não precisa do descanso. Gostaria de recordar aqui alguém que nunca descansa, que são as mães. As mães nunca têm férias. As mães estão sempre ao serviço. Recordar também que nós podemos ajudar a que as mães possam descansar um pouco. Vindo comigo e descansai um pouco. O descanso deve acontecer junto de Jesus. Descansar não é não fazer nada. Descansar com Jesus. Descansar nele. Descansar com ele. É ao lado de Jesus, escutando a sua palavra, dialogando com ele, gozando da sua intimidade, que os discípulos retemperam as forças. Só quando te encontro descanso e não descansarei enquanto não te encontrar. Recorda-me aquele cântico alentejano, quando te encontro, descanso. Tu reconfortas minha alma, és a minha vida e a minha luz.
Termina mais um ano a tempo de férias. Esse descanso não é um apelo à preguiça, como eu já disse, mas é mudar de ares. Atividades diferentes, saudáveis, um tempo de criatividade, expandir as energias, saborear a natureza, a companhia daqueles que nos amam e que nós amamos, retemperar as forças, carregar as baterias, fazer um balanço da vida, do ano que passa e celebrar esta própria vida. Jesus, ao olhar aquela gente, encheu-se de compaixão e pôs-se a ensiná-los. A busca incansável, impaciente, espelha algum dramatismo e a ânsia de vida que as pessoas têm. E nós temos vindo a reparar que as pessoas não deixaram de acreditar e a ver esta multidão de gente, esta Ponta Garça que se levanta e que se alegra pela ordenação de um filho desta terra. As pessoas não deixaram de acreditar. A vida ficou dura, ficou difícil. E muitos ficaram mais egoístas. A prova que isto é possível vencer está à vista. A doação, a generosidade, a partilha. Gosto muito da ideia de ovelha e de pastor. Ovelha colhe bem com a linguagem própria da Bíblia, uma linguagem que tem a sua gramática própria. Eles viviam da terra, da generosidade daquilo que a terra dava. Mas a terra era terrível, porque a inclemência do ar quente, os olhos postos em buscar horizontes onde havia pastagens mais verdes, a alegria de encontrar um poço até um oásis. Estava sempre alerta os perigos e as que espreitavam. Mas fez daquele povo o povo de Deus. E aqui está esta dinâmica. A ovelha sente-se mais segura no rebanho. A ovelha fica mais confortável se tiver à volta companhia. Mas a ideia de nós sermos rebanho também já me causou menos incómodo. Porque ser rebanho não é ser carneiro, não é fazer tudo igual, não era todos para o mesmo lugar, não é sermos todos. A ideia de rebanho só pode salvar-se, esse espírito de rebanho, é quando nós percebermos que o rebanho não é dos pastores, o rebanho é do Senhor. O rebanho, o povo, não é dos padres, não é dos responsáveis. O povo é de Deus. E é Deus que é o pastor. Só Ele é o bom e o belo pastor. Daí é que nos torna confortável a ideia e o espírito de ser ovelha, porque eu quero fazer parte deste rebanho. Eu quero sentir a doçura do pastor que me acolhe. Pastor misericordioso, que na sua misericórdia, que são as suas entranhas, sem meu merecimento, me acolhe, me levanta, me resgata, me salva, por amor. Não porque eu mereço, mas é o amor dele que me põe à altura de tamanho dom. Gostaria de terminar com uma história. Havia 2 pastores, encontravam-se, muito partilhavam as suas inquietações acerca dos problemas provocados pelos ferozes animais que atacavam as suas ovelhas. Disse o primeiro ao outro: eu já fiz de um tudo para solucionar o meu problema. Comprei armas de fogo, pus uma rede elétrica à volta dos meus campos, contratei guardas até para vigiar as minhas ovelhas e defendê-las. E tu o que é que fazes? Perguntou ele ao outro. O outro calmamente respondeu: eu toco flauta. Tu tocas flauta? Mas isso resolve o problema? O companheiro disse: eu sei que pode não resolver o problema, mas o som da minha flauta afasta o perigo, tira o medo do coração das minhas ovelhas, tranquilizando-as, trazendo paz. Elas tornam-se mais felizes e corajosas, confrontando o mal, porque os lobos e os animais ferozes eu
afasto com o meu cajado. O som da flauta é a palavra de Deus que toca o coração e faz corajosos aqueles que acreditam nele. Tornam-se mais corajosos porque confiantes. Não é certeza, é confiança. E a confiança de tal ordem passa a ser a nossa certeza. Gostaria daqui da ajuda do coro para cantar, com certeza que toda a gente conhece, acompanhando. Vocês estão bem. Confiarei nesta voz que não se impõe, mas que ouço bem cá dentro, no silêncio a segredar. Confiarei ainda que 1000 outras vozes corram muito mais velozes para me fazer parar. Toda a gente, avançarei. E avançarei, avançarei no meu caminho. Agora eu sei. Tu comigo vais também. A voz aí estarei. Sem ti avançarei. O Senhor é meu pastor. O Senhor é Meu pastor, sei que nada temerá. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerá. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. Seguros em Deus, professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãs e irmãos, para que a Igreja e os povos da terra escutem e sigam o verdadeiro pastor que quer salvar a humanidade inteira, dizendo com fé: Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos.
para que a Igreja Santa, nossa Mãe, glorifique o nome de Jesus, o seu pastor, e anuncie em toda a parte o Evangelho, oremos, irmãos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que os governantes e as autoridades exerçam com justiça as suas funções e velem pelo bem de todo o povo, oremos, irmãos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que Jesus, o Mestre que sabe instruir, se compadeça das multidões que o não conhecem e venham ensinar-lhes a verdade, oremos, irmãos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que o mundo novo inaugurado por Cristo, sem classes, sem divisões e sem fronteiras, seja a meta para onde caminhe a humanidade, oremos, irmãos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que as nossas comunidades paroquiais vivam em união com os pastores que Deus lhes deu, os amparem, com eles trabalhem e por eles rezem, oremos, irmãos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelo nosso amigo e Padre Jorge, que amanhã celebrará a sua primeira missa, que através do seu exemplo, o exemplo que ele hoje nos dá, de entrega, de humildade, de simplicidade e de pequenez, possa exercer o ministério da misericórdia e da compaixão junto daqueles que mais necessitam de uma presença amiga e de um acolhimento. Oremos, irmãos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, nós vos pedimos por todos os pastores, para que sejam dignos de vós, e pelas ovelhas dos rebanhos que lhes confiastes, para que tenham fome das vossas palavras. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a semente que brota é o Evangelho.
se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, que a vida te dá, a minha oração em ti se perderá, frutificará, 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 frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor de tuas mãos este sacrifício, para honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Senhor Pai Santo, ao oferecer-vos este sacrifício de louvor, humildemente vos pedimos que na celebração dos santos mistérios sejamos ajudados pela intercessão de São José, que escolhestes para proteger na terra como Pai o vosso Filho unigênito. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação, exaltar, bendizer e proclamar a vossa bondade na festa do bem-aventurado São José. Homem justo, foi por vós escolhido para esposo da Mãe de Deus. Servo fiel e prudente, foi constituído chefe da vossa família, para guardar com paterna solicitude o vosso Filho unigênito, concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Umbaya, umbaya, umbaya.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, nossa padroeira, São José, seu esposo,
os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Nesta Eucaristia pedimos por intercessão e saúde de Matilde Roias, por as intenções e saúde de Michel Gourdo, por intenção e saúde de Arnaldo Souza. Lembrai-vos de todos os nossos irmãos defuntos, do modo especial. E quando entrei para o seminário, o Michael muitas vezes ligava-me e dizia: Jorge, eu rezo por ti, tu sentes a minha oração. E hoje, Michael, querido acólito, eu lembro-me de ti, de certeza que estarias aqui conosco, junto dos teus amigos, e estás conosco. Michael da Costa, São Pai e avós, André Amaral Neto, Maria da Glória Costa, pais, irmãos e sobrinhos, José Bernaldo Pacheco, Marco Aurélio Amaral Furtado, Antônio de Amaral Frias e seus pais, José Muniz da Piedade, pais e sogros, José Manuel Ferreira Braga, pais e sogros, Duarte Jorge Andrade Furtado, Maria Rita Souza e avós, professor Edwin Terra Vargas, e de todos os que morreram na vossa amizade, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos ao nosso Pai do céu cantando a oração que Ele nos ensinou. Faça-se
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em teu amor. Adoro-te, Senhor. Adoro-te. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em teu amor. Adoro-te, Senhor. Adoro-te. Meu Senhor. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a tua paz, Senhor. Dai-nos a tua paz. Dai-nos a tua paz, Senhor. Dai-nos a tua paz, Senhor. Felizes somos todos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. A comunhão será distribuída do seguinte modo: o Padre Jorge, do lado esquerdo à frente, dirigir-se-á aos lugares das pessoas, o Padre Tiago, do lado direito. Como já referi no início, pedíamos que as pessoas que vão comungar permaneçam de pé para que os escuteiros possam desinfetar as mãos, e lá atrás irá o Padre José Borges, do lado esquerdo, e o Padre António, do lado direito. Relembro que no final da Eucaristia, após a procissão de saída, o Padre Jorge estará à saída do recinto para cumprimentos e distribuição de pagelas, pelo que, seguindo as orientações que serão dadas pelos escuteiros, pedia que a saída do recinto se efetuasse a partir do fim para o princípio da primeira fila. Muito obrigado. Prados e campinas verdejantes eu vou, ao Senhor
caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és Senhor,
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos fortalecestes com o pão da vida, fazei que vivamos em santidade e justiça, auxiliados pelo exemplo e intercessão de São José, o homem justo e obediente, que na plenitude dos tempos colaborou admiravelmente no grande mistério da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos. Quase que apetece fazer uma tanda, não é? Como é bom estarmos aqui. A missa nova é amanhã, mas eu não posso deixar passar esta noite para dizer umas palavras de gratidão, de agradecimento. Querida comunidade de Ponta Garça, estamos na véspera de um grande dia. Não só um grande dia para mim, mas para todos nós pontagarcenses, que comigo em Cristo vivemos com grande alegria, vivemos esta grande alegria vespertina da minha missa nova, a primeira celebração, a primeira transubstanciação do pão e do vinho no verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo, após a minha ordenação no passado dia 27 de junho, pelo nosso bispo Dom João Lavrador, na Igreja Paroquial de São José de Ponta Delgada. Neste dia em que celebramos em comunidade paroquial, não posso deixar de vos dirigir as minhas palavras de agradecimento. Sempre senti orgulho da minha terra, sempre senti orgulho do povo a que pertenço, até algumas vezes de forma bairrista. Ai daquele que se atrevesse a falar mal da minha Ponta Garça, quer na universidade, quer no secundário, até mesmo no seminário. Sempre fui um grande defensor da minha terra, porque sempre amarei a minha Ponta Garça. Ao longo destes últimos dias, celebramos o septenário de preparação para a missa nova. Não podia de modo algum celebrar a minha primeira missa sem que houvesse não só a minha, mas a preparação de todos nós. Porque se esta comunidade, porque se esta paróquia de Nossa Senhora da Piedade, porque se esta igreja foi a minha mãe e mestra, a minha grande catequista, a minha formadora na fé e do amor fraterno, caros irmãos, não vos podia deixar à margem deste grande acontecimento. Muito obrigado a todos os que compareceram nestes momentos eucarísticos e catequéticos. Agradeço a todos os padres que aceitaram o convite em celebrar e partilhar a palavra de Deus conosco. Agradeço todos os movimentos da nossa paróquia e da nossa ouvidoria de Vila Franca do Campo que se fizeram presentes ao longo destes 7 dias. Um muito obrigado de coração ao Padre Tiago Tadeu, ao Padre José Borges, a todos os padres da nossa ouvidoria, à Comissão dos Assuntos Económicos da nossa paróquia, a todos os colaboradores, ao grupo coral, aos grupos corais, um muito obrigado à Cândida, um muito obrigado à Paula, aos acólitos, que desde o princípio abraçaram comigo este sonho da missa nova e desta missa vespertina campal. Muito obrigado, que Deus a todos abençoe as vossas famílias e conceda a paz aos vossos familiares defuntos. Um grande obrigado ao Seminário Episcopal de Angra, aqui presente na pessoa do Sr. Reitor
cônego Hélder Miranda Alexandre, e também um muito obrigado a uma parte dos seminaristas que se associaram ao longo destes dias à nossa paróquia e conosco fazem a festa ser mais bela. Um muito obrigado a todas as amigas e amigos que generosamente me têm presenteado com tanta coisa, com presença, com abraços, com sorrisos, com mensagens. Muito obrigado a todos de coração. Devido ao Covid, tive de alterar muitas coisas. Esta pandemia obrigou-me a alterar os meus planos, mas não nos roubou o sonho de celebrarmos juntos. Eu sonhei ardentemente viver convosco esta... Já sabia que isso ia acontecer. Eu sonhei ardentemente viver convosco esta Eucaristia vespertina da minha missa nova. E uma vez que, em virtude da limitação do espaço da nossa igreja paroquial, não ser possível abrir as portas da nossa igreja para que todos pudessem entrar e se celebrar com toda a gente. Amanhã celebrarei na presença da minha família e de um grupo específico de pessoas. Será transmitido na página do Facebook da nossa paróquia. Ao celebrar, ter-vos-ei presentes no altar. Nesta noite, peço que vigiem comigo. Peço que rezem comigo. Peço que rezem por mim, para que eu seja um bom pastor. Só isto me basta. Ser bom pastor. Obrigado, Ponta Garça, por tudo. Como já sabem, vou sair da Ilha de São Miguel. Eu saio da Ponta Garça, mas tenho a certeza, a Ponta Garça nunca sairá de mim. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelos abraços, pelos sorrisos, pelo amor que têm por mim. Muito obrigado a todos. A minha ordenação colheu este ano de 2021, um ano dedicado a São José. Um ano muito especial para a Igreja e também muito especial para mim. São José, estamos a viver o ano Josefino e é também o meu padrinho do batismo. Portanto, como temos feito ao longo deste ano Josefino, vamos todos colocar-nos de pé, rezar a São José, para que, se de um lado ele tem o menino Jesus, do outro lado tem a sua mão disponível para cada um de nós. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, rogai por nós. Não me quero alongar muito, mas gostaria de dirigir algumas palavras ao Jorge, pela amizade, por nos termos conhecido, pela amizade que tenho por ele no meu coração, pelos desabafos, pelas palavras amigas, por tudo o que fomos criando ao longo destes anos. Já conheci o Jorge antes de vir para a Ponta Garça. Penso que o conheci no Faial. Peço que ele seja um bom pastor. E de certo vai ser. Porque o coração dele é muito bom. Um coração que sabe usar de misericórdia. Um coração que sabe compadecer daqueles que mais precisam. Tive a oportunidade de acompanhá-lo de perto estes dias. Agradeço-lhe por tudo. Que Deus o abençoe. Que a Senhora da Piedade o cubra com o seu manto protetor e que seja um bom pastor. É isso que eu lhe peço.
Um bom pastor é aquele que está presente. Às vezes há grandes falhas da nossa parte em não estarmos verdadeiramente presentes. Mas a presença amiga é tudo. E obrigado pela presença ao longo destes dias. Obrigado por tudo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sob o olhar maternal da nossa Mãe do Céu, a Senhora da Piedade, vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.